Hoje eu estou aqui com o Fábio Teixeira de Mello. O Fábio é engenheiro, é especialista na área de gestão de mudanças e LGPD e sócio da Promutari, consultoria e treinamento. Fábio, tudo bem com você? Tudo bom. Obrigado pela oportunidade de conversar. Nada, Fábio. Obrigada a você pela presença. E eu queria que você falasse um pouquinho aí pela sua experiência trabalhando com consultoria, com empresas. O que as pessoas hoje, principalmente profissionais, autônomos, empresários, que estão passando aí por esse momento de crise, o que você pode falar para eles? Que dicas que você pode dar pela sua experiência? Bom, meu background é muito também de gerenciamento de projetos, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante nesse momento é a pessoa ser seletiva nos projetos que ela vai tocar, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, não está entrando trabalho, eu preciso fazer um projeto, aí o primeiro projeto que aparece, né? A gente costumava falar da síndrome do gerente de projetos sem projeto. Ele começa, eu preciso de um projeto, eu preciso de... Né? E ele pega um projeto que não é bom para ele, né? Ou ele dá um preço errado, ou ele, às vezes, não acerta bem o escopo, e ele se mete num problema pior ainda do que ele estava, né? Então, é importante ser seletivo. A segunda coisa é você cuidar muito do escopo do que você vai fazer, né? Normalmente, quem trabalha com consultoria vai entregar um resultado único, né? Eu vou fazer um negócio para a sua empresa que pode ser muito parecido com o que eu fiz na outra. Por exemplo, a LGPD, ela é uma lei para todo mundo, mas o estágio onde você está, a forma como você coleta os dados, né? O tipo de dados que você coleta é diferente em cada um. Então, no final, o meu trabalho é único para cada um. Eu preciso, então, usar as técnicas de gerenciamento de projeto e as ferramentas para ser mais assertivo, para ser mais eficiente nesse gerenciamento e poder entregar com menos custo, né? Por exemplo, é muito comum, no final de uma consultoria, principalmente se ela foi bem sucedida, o cliente não quer te largar. Então, ele fica, não, faz mais isso, faz mais isso, faz mais isso. Isso são horas suas, né? Você já fechou um preço e você começa a ter um custo de oportunidade. Então, você trabalhar bem a definição do escopo e o acompanhamento do escopo, sendo o escopo aquilo que você vai fazer e aquilo que você não vai fazer, portanto, é muito importante. E deixar claro para o cliente ficar sempre com a expectativa alinhada, né? Em cima do escopo vem custo, vem prazo, né? E você precisa controlar isso também muito bem, porque afinal são suas horas, né? Eu acho que isso remete a gente à questão da organização, que está sendo uma dificuldade de muita gente nesse momento, né? Porque é natural, a gente está passando por uma crise e a parte emocional fica um pouco comprometida e a gente começa a fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa parte de organização, e você que tem experiência com projetos, deve enxergar isso com mais naturalidade, né? O que as pessoas podem fazer nesse sentido, para se organizar mais? Bom, a primeira coisa é você evitar a espiral do pânico, né? A espiral do pânico é um termo que a gente importa do mergulho. Eu sou, além de outras coisas, sou dive master também. E a gente estuda a espiral do pânico. Você, quando está mergulhando, você está num ambiente de estresse, né? Você não consegue respirar sem a ajuda de um aparelho, né? Você não está caminhando, você está nadando. Então, às vezes, você fica preso num lugar, o teu estresse aumenta e você precisa conseguir se acalmar, avaliar a situação e estabelecer a forma de sair daquilo, né? Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam, não conseguem, o estresse aumenta, ela tenta de novo e termina com a pessoa inconsciente, na verdade. Então, uma das coisas que a gente faz é resgate de pessoas inconscientes. A mesma coisa se aplica hoje, de uma forma mais lenta e talvez até mais insidiosa, porque você não percebe exatamente o que está te estressando, onde você está errando, e você não consegue perceber que você entrou na espiral do pânico. Visão de túnel, né? Você começa a perder aquela visão mais de perspectiva. Então, uma coisa muito importante é você manter essa tranquilidade. Isso é uma característica que você precisa exercitar
E esse é um momento excelente para exercitar certas características, né? Sim. A segunda coisa é você ter domínio dessas ferramentas, né? Eu, inclusive, reativei um curso antigo que eu tinha, que é um curso prático, né, de planejamento e controle de projetos. Então, ele é um curso que vai diretamente para como é que eu desenho meu escopo para que ele fique bem definido para o cliente, como é que eu estabeleço meu prazo, como é que eu meço meu avanço e entrego para o cliente. Se eu entrego essas ferramentas, eu deixo o cliente com aquilo na mão e ele se diverte com aquilo. Você está 3%, você está 7%, você está 15%, e a gente discute em cima de algo que eu criei para a gente discutir. Se eu não crio nada, o cliente parte da base dele. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um colega sobre um fornecedor que a gente tem em comum e perguntei: você está satisfeito com o prazo dele? Pô, não estou satisfeito. Falei: mas que prazo você combinou? Não, nós não combinamos assim um prazo. Ou seja, esse fornecedor está à mercê o cliente acordou um dia e falou: pô, precisava disso hoje. E daí para frente ficou uma cara de serviço mal prestado, quando não é a verdade necessariamente. Sim. Então você precisa, nesse momento, se apegar aos fundamentos. Não, é a forma que eu gosto de colocar. Quer dizer, eu preciso planejar o trabalho e trabalhar o que eu planejei. Uhum. Se você vai à padaria, um dia normal fora do coronavírus, você vai de qualquer jeito. Tanto você vai de qualquer jeito que você esquece a carteira às vezes. Você às vezes esquece a chave, né? Porque é uma atividade cotidiana. Agora, vá à padaria na Síria. Né? Você vai fazer um plano. Que horas tem bombardeio, que horas não sei o quê, qual é a melhor rota, se essa rota estiver impedida, qual é a rota B, qual é o plano C. E você vai à padaria igual, mas e provavelmente você vai à padaria até melhor, porque você não vai esquecer nada porque você planejou. Nós estamos no momento em que você precisa planejar, você precisa ser assertivo. O que eu vou fazer? Né? Muito bom. E trabalhar o que você planejou e ter planos, né? Inclusive planejar as alternativas. Existem diversas técnicas para isso, imagino que você ensina isso no seu curso, mas eu acredito para todos os clientes, né? Às vezes nem empresários eles são, próprios profissionais, que a forma mais simples é você começar anotando, porque é impressionante como as pessoas guardam tudo na cabeça, né? E no momento que a gente está, né, a parte emocional, não tem jeito, você pode ser a pessoa mais objetiva, você está sendo, de alguma forma, impactado. Então, não guarda tudo na cabeça, começa a anotar. Existem muitas técnicas, mas a principal é a que funciona para você. E anotar, você tem que escolher um lugar para você registrar isso. Você concorda comigo? Eu concordo plenamente. Eu acho que a questão do lugar é importante. Eu já tentei Trello, notas do celular, mas eu gosto de caderno. Então, eu fui para um, fui para outro, mas eu trabalho com caderno. Trabalho uma agenda para os meus compromissos e trabalho o caderno para as tarefas. Porque senão você começa com uma sensação, é muito comum, você está tomando banho e lembra de um negócio para fazer. Aí você está escovando o dente e lembra de outro. Daqui a pouco você lembrou de 7 coisas. E você lembrou que você tinha lembrado de uma coisa e já esqueceu. Aí você começa a ficar meio desesperado. Se tiver anotado, eu vou lá ver o que eu anotei. Isso. Então, e na verdade o seu mecanismo até o seu mecanismo de gerar tarefas, gerar novas ideias, ele fica mais disciplinado porque você não lembra de fazer uma coisa. Você lembra de anotar aquela coisa. E aí você anota, ela já está no seu... E depois você tem uma técnica muito simples de priorização, que é você colocar num eixo importante e no outro eixo urgente. Né? Tem certas coisas, por exemplo, pagar o boleto. Pagar o boleto não é urgente até o dia que ele vence. O dia que ele vence é urgente. Né? Então você vai trabalhando esses cotidianos, né? Mas o importante, você vai sempre, mesmo que ele não seja urgente, o importante você vai sempre trabalhando nele. Porque quando o importante se torna urgente, é sinônimo de uma crise. Aí você tem que parar tudo, né? E às vezes tem que pagar aquele boleto. Pô, não dá tempo, eu estou fazendo um negócio aqui muito mais importante que é para hoje e você vai pagar a multa do boleto. Sendo que você podia ter feito sem entrar na crise. Né? Se você gerisse melhor o seu tempo, se organizasse melhor.
Pois é, então não adianta buscar as principais técnicas do mercado se você não está fazendo o básico, que é organizar a própria vida pessoal e as tarefas para começar um projeto. O Exatamente. projeto começa daí, tudo é um projeto, né? Tudo que você vai fazer é um É. projeto. Não, e mesmo dentro da linha dos projetos, você tem hoje técnicas ágeis, né? Você tem o manifesto ágil e você tem umas 60 metodologias ágeis, né? Então, não vou fazer mais projeto de forma preditiva. Esse era o tradicional, como se fosse assim, o café tradicional da minha avó. Cara, tem coisas que dão certo para uma e tem coisas que dão certo para outra. Ágil requer bastante planejamento. Né? Então, se você está fazendo um negócio, estou numa crise, não sei o quê, desenhe um cronograma no caderno, desenhe um cronograma no caderno, e você planejou, você se organizou. Sim. Entendeu? Agora, faz uma lista de tarefas, você também se organizou. Se você fizer uma lista de tarefas e você juntar ela e disser, eu preciso fazer essa aqui primeiro, depois essa, depois essa, depois essa, você já começa a ter uma noção de curtíssimo prazo que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem, o que eu tenho que fazer daqui a 2 meses. E aí, só de você organizar dessa forma, você já se tranquiliza, você já tem uma segurança psíquica, você começa num lugar que parece uma neblina enorme, mas você já botou o seu farol de neblina, você já começa a ver melhor a estrada. Sim. Isso é importante também para pessoas que trabalham em equipe, né? Porque muitas vezes a gente não consegue traduzir o que a gente está pensando. E no momento que a gente está, as coisas têm acontecido muito rápido. Então, acredito que é ainda mais importante isso de organizar primeiro o pensamento e para depois trabalhar isso com a equipe e trabalhar no projeto. Exatamente, senão você não consegue se comunicar direito. Né? E quanto mais você está com muita coisa na cabeça, mais provável da sua comunicação sair truncada. Sendo que ela vai ser recebida por uma pessoa que também está com a confusão na cabeça. Então, tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito de uma coisa, e tenho pena até de como a nossa sociedade evoluiu em termos dos modismos, porque acho que foi uma novela que começou assim, e o cara falou, você entendeu o que é que eu desenho? Né? Então, o que é que eu desenho ficou de sinônimo de você é meio burro e eu vou desenhar. Na verdade, desenhar é fantástico. Sim. Desenhar é fantástico, desenhar é excelente, é um instrumento de comunicação muito bom. Então, eu acho que a gente tinha que reverter esse paradigma e falar, desenhe porque você se comunica melhor. A tradução do seu pensamento. Né? Exatamente. Então, sempre que for possível desenhar, desenhe. Porque aí começa você a trabalhar outras formas da pessoa compreender. Né? E um desenho vale mais do que 1000 palavras. Você não precisa... Às vezes tem 3 páginas de descrição para um negócio que um desenho mostrou e a pessoa não lê 3 páginas, mas ela vê o desenho. Muito bem. Então, Fábio, para a gente resumir, quais são as dicas principais, então, que você está passando aqui para quem hoje é um profissional, uma empresa e precisa organizar os projetos para ter resultado, né, no momento atual? Uhum. Seja seletivo nos projetos e planeje o que você vai fazer. E siga o planejamento. Essas são as dicas. Esse se fosse resumir no máximo, é isso. Parece simples, mas tem um caminho aí para ser seguido. É uma disciplina que você tem que fazer. Você tem que... é simples. Parece, né? Parece simples. É como o exemplo que eu dei. É simples ir à padaria. E você, às vezes, acaba errando. Sim. Né? Mas quando ir à padaria não é simples, você não erra. Exatamente. Então, nós estamos num momento que é importante errar menos. Né? E tem ferramentas que são muito simples, te ajudam. Né? E elas te ajudam de 2 formas. Elas te ajudam, primeiro, a não errar, e te ajudam a ter segurança psíquica. Você fica mais tranquilo. Eu planejei, eu tô olhando, eu tenho alguma coisa que seguir. Exato. Porque hoje o que acontece é isso, está todo mundo muito sem rumo. Não, agora eu tracei um rumo. Está certo, está errado? Não sei. Vou corrigir esse rumo conforme eu caminho. Mas eu tenho um rumo. Né? Sêneca dizia, não existe vento a favor para quem não sabe a que porto quer chegar. Exatamente. Eu falo isso o tempo todo com os clientes. E assim, eu acho que, pela minha experiência própria, eu não consigo começar um dia sem olhar para a minha agenda e definir o que eu tenho para aquele dia. Né? E eu vejo tantas pessoas fazendo isso, nem com o dia, com a empresa, né? Com as vendas.
E aí a gente vê a confusão e a dificuldade de ter resultados por conta disso, por falta de organização, né? Falta de Então, seletividade, falta de prioridade. isso. E se você não consegue fazer sozinho, tudo bem, a gente não tem todas as habilidades que a gente vem falando aqui nessas entrevistas. Por isso que existem pessoas que podem ajudar a gente a desenvolver, né? Então, Exatamente. Fábio, deixa os seus contatos, né, para uma empresa, uma pessoa que precisa desenvolver mais essa parte de organização de projetos, de empresas maiores que estão fazendo a parte de gestão de mudança, de LGPD. Como é que as pessoas procuram você? Bom, podem procurar no meu site, www.promutare.com.br. Podem escrever para contato@promutare.com.br ou me procurar no WhatsApp 21 98 006 7714. Vai ser um prazer conversar com qualquer um que precise aí. Tá ótimo, Fábio. Muito obrigada, tá, pela sua participação. É um assunto muito extenso, né, para a gente dar dicas muito práticas, né? Depende de um aprofundamento, mas eu acredito que a gente está despertando. Meu objetivo com essas entrevistas é despertar para a pessoa querer olhar mais para algo que vai contribuir com ela. Tá? Legal. Deixa eu terminar com uma máxima do mergulho. Claro. A primeira regra do resgate é não se tornar uma vítima. Muito bem. Excelente. E eu sei que você gosta de ler também, Fábio. Tem alguma dica? Estou pegando você de surpresa, se você queira deixar aqui. Tem sim. Eu acho muito bacana esse livro aqui. HCM Bock. Esse aqui é um livro sobre gestão de mudanças. Fala muito sobre o lado humano dos projetos, né? Nós estamos num momento em que, seja o que for que a gente for fazer, nós estamos trabalhando com pessoas que estão muito inseguras. A insegurança psíquica está enorme, né? Tem gente dizendo, não, o cara está doido para ser demitido porque ele tem 10 anos de empresa, vai levar o FGTS. Ele não tem essa certeza toda se ele vai levar o FGTS, ele não sabe como é que está a saúde da empresa. Está todo mundo assustado, né? Duvido realmente que tenha alguém que queira sair da empresa hoje com 12 milhões de desempregados antes do coronavírus, né, com a perspectiva de 30, 50, então eu vou sair para levar 10 anos de FGTS. Não acredito. Acredito que está todo mundo com um nível de insegurança psíquica muito grande. Esse livro que eu indiquei, ele é repleto de dicas práticas sobre como você ir levando projetos que causam mudanças na organização, e todos nós estamos mudando, home office, né, formas diferentes de se comunicar, formas diferentes de se trabalhar em equipe, né? Isso gera seus problemas, gera problema até, às vezes, dentro de casa, né? Tem casas em que todos são adultos. A minha, por exemplo, meu filho mais novo tem 20 anos. Era todo mundo fora de casa, né? E agora está todo mundo dentro de casa com os seus afazeres, sem empregado. É uma mudança enorme. Nós temos que trabalhar o fator humano para que isso dê certo, ou para que pelo menos aumente a chance de que dê certo. Esse livro guia você muito bem nesse assunto. Obrigada. Desculpa, eu vou me aproveitar mais um pouquinho de você, tá? Não, eu sei que tem muita informação aí. Estou aqui para ser aproveitado. Tá ótimo. Então aproveitem, hein, gente? Um beijo, Fábio. Aguardo seu contato. Um beijo. Tchauzinho.